quando é que se um homem pode ser mulher? A um passo, a um passo. Bom, em 2015, eu estou aqui no Supremo Tribunal Federal, no site, quinta-feira, 19 de novembro de 2015, né? Pedido de vista suspende o julgamento que discute o tratamento social dos transexuais. Né? Tratamento social. Quer dizer, você está lá na rua, aqui estava a votação em discussão como eles seriam tratados. Observe. O julgamento do recurso extraordinário, RE, tal, de número tal, sobre o direito de transexuais serem tratados socialmente de forma condizente com sua identidade de gênero, foi interrompido por um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Na sessão plenária desta quinta-feira, dia 19 de novembro de 2015, o recurso interposto no Supremo Tribunal Federal, STF, discute a reparação de danos morais a transexual que teria sido constrangida por funcionário de um shopping center em Florianópolis, Santa Catarina, ao tentar utilizar o banheiro feminino. Então estava em discussão isso aí. O tema teve repercussão geral, reconhecida pelo plenário virtual da Corte, e a decisão atingirá ao menos 778 processos sobrestados atualmente sobre o assunto. Até o momento votaram os ministros Luiz Roberto Barroso, que foi o relator, e Edson Fachin, pelo provimento do recurso extraordinário, a fim de que seja restabelecida a sentença de primeiro grau, que teve uma sentença em primeiro grau e aí vai para o STF, que condenou o shopping a pagar uma indenização de 15 mil por ter retirado a transexual do banheiro. Então, os dois queriam que fosse restabelecido a sentença do primeiro grau. Conforme os autos, o shopping forçou a retirada ao argumento de que a presença, conforme os autos, presta bem atenção, o shopping forçou a retirada ao argumento de que a sentença da pessoa transexual causaria constrangimento. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que, no caso, não houve dano moral, mas mero dissabor. Então, tipo assim, pagar a indenização ou mero dissabor? Da tribuna do Supremo falou a advogada da parte recorrente, e na condição de amigo da corte, representante da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, bem como do Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, CLAM, do Laboratório Integrado em... a ficha é extensa. A representante de tudo isso aí. Não vou ler tudo. Tá. O que eu quero deixar claro com essa notícia aqui é que foi pedido de vista suspende. Eu vou deixar essa reportagem aqui no link da descrição. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Isso aí foi lá em 2015, tá? Quietinho, ninguém viu falar nada, eu não tenho ido
assim, nas votações do STF, não tenho acompanhado devido ao excesso de trabalho, a me dedicar ao canal. Tá, a discussão aqui é grande. Diz que a pessoa tem que ser tratada de... Lá a briga foi grande, eu vou deixar aqui, senão vai demorar muito. Tá. Aí, dia 1º de março, foi adiado. Então, lá de trás, lá de 2015, pediu lá para dar uma pausa, tal, foi adiado. Mas isso foi adiado, mas não foi esquecido. E olha só o que virou lei. STF decide que transexuais e transgêneros poderão mudar registro civil sem necessidade de cirurgia, né? Por exemplo, o menino lá se sente menina, ele pode, agora com a aprovação do STF, a corte mais alta desse país, poderão mudar o registro civil. E vocês sabem o que acontece quando você muda o seu registro civil de masculino para feminino e vice-versa? Vocês têm noção? Ministros decidiram ainda que não será necessária autorização judicial para a mudança. Temos o direito de ser diferentes em nossa pluralidade e nossa forma de ser, disse a presidente da Corte. Quem é presidente do STF? Vocês sugerem aí alguém? Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta, dia 1º de março, permitir que transexuais e transgêneros possam alterar seu nome no registro civil sem necessidade de realização de cirurgia de mudança de sexo. A maioria dos ministros decidiu também que não será precisa autorização judicial para que o transexual requisite a alteração no documento, que poderá ser feita em cartório. O julgamento havia sido iniciado nesta quarta, mas foi interrompido após o voto de 6 ministros. Marco Aurélio Melo, relator da ação, lá de 2015. Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Todos favoráveis à permissão. Aí eu pergunto, o que vai dar no caso do Lula? O que vai dar? Com esses ministros não estando nem aí para o que eu penso, para o que as famílias pensam. Quando esses indivíduos forem procurar o banheiro feminino. Que bonito, hein? Nesta quinta também votaram nessa direção os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Carmen Lúcia Dias Toffoli. Não participou do julgamento. Ele defendeu que sejam impostos requisitos para isso, como idade mínima de 21 anos e diagnóstico médico por equipe multidisciplinar, após no mínimo 2 anos de acompanhamento conjunto. Né? Ele defendeu isso aí. Em seu voto preferido nessa quarta, o relator do caso, ministro Marco Aurélio Melo, afirmou que é favorável à alteração no registro e ele defendeu que pelo menos tenham 21 anos de idade. Né? Então, 21 anos de idade, você se sente. Foi lá no médico, lá, deram um jeitinho de fazer os médicos não tratar. Se você cuidar, se você quiser fazer se o médico quiser fazer um homossexual que não se sente bem voltar a ser normal, o médico não vai poder ajudar, o psicólogo não vai poder ajudar. Quer dizer, eles passaram aquilo lá para o psicólogo, mas antes eles cuidaram
do que o psicólogo pode cuidar. Vocês estão entendendo? Primeiro eles cuidaram o que o psicólogo pode cuidar no seu consultório? De tudo, menos de reversão. Falou que o homossexual está incomodado, não quer mais, e vai pedir orientação para voltar a viver como homem, se ele for um homem com atitudes femininas. Primeiro eles cuidaram dos médicos. Tá, agora eles estão falando que, se o médico cuidar por 2 anos, então pode, tendo 21 anos, a pessoa que quer mudar tem que ter passado por no mínimo 2 anos com o médico. Mas o médico, eles já trataram de fazer leis para impedir que o médico reoriente. Tá bom, tá bom. Tá? E depois vocês acreditam em todas as leis que são feitas nesse país. Tá. O ministro Luiz Roberto Barroso, que também votou na quarta, defendeu a mudança do nome, defendeu que a mudança no nome de registro civil seja autorizada, mesmo sem necessidade de autorização judicial. A identidade de gênero não se prova, disse o ministro. Gente, se não se prova, como? Se não se prova a identidade de gênero, como? Como que você vai mudar uma coisa que você não prova? A prova é que nós nascemos mulheres ou homens. Já já eu coloco o áudio aqui para vocês entenderem. E que esses ministros não deram ouvidos. Nunca deram ouvidos à ciência. São pessoas que não estão nem aí para a ciência, para a biologia, para o que Deus deixou aqui na Terra. Vocês fazem ideia que é isso que ministro está fazendo? Vocês confiam em ministros? Tá. É uma coisa, a identidade de gênero não se prova, diz o ministro, citando decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Direitos humanos. Direitos humanos fala por mim? Não fala. Direitos humanos só cuida de bandido. Deus me perdoe, mas é. A família que sofreu a violência, ninguém está nem aí. Tá? Estou me manifestando no sentido de desnecessidade de decisão judicial, complementou. Estou me manifestando no sentido de desnecessidade, quer dizer, não há necessidade de decisão judicial. Vai lá no cartório. Você ficou 2 anos lá com um psicólogo, que é proibido de tratar você e de reorientar você. É proibido. Aí você vai lá, fica 2 anos lá, bonitinho, fazendo crochê lá no escritório, lá no consultório do psicólogo, tudo bem. Passou 2 anos, vai lá, faça. Último ministro a votar, já que nesta quinta, a presidente da corte, Carmen Lúcia, afirmou que não se respeita a honra de alguém se não se respeita a imagem que essa pessoa tem. Gente, a imagem da pessoa está proibida de ser tratada. A imagem da pessoa, do homossexual, está proibida de ser tratada pelo psicólogo. Você não pode tratar. Então, tipo assim, não se respeita a honra de alguém se não se respeitar a imagem. Quer dizer, eu hoje me visto de homem. Os outros vão ter que engolir. Não, sou homem. Tirei minhas mamas, né? Tá, sou homem. Então, não se respeita eu se não me respeitar a minha imagem. Gente, eu sou imagem e semelhança de Deus. A única coisa que eu sou imagem é a imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Excelentíssima
Carmen Lúcia. Eu não tenho outra imagem. Eu sou imagem e semelhança do meu Criador. A senhora não viu isso? Somos iguais, sim, na nossa dignidade, mas temos o direito de ser diferente em nossa pluralidade e nossa forma de ser, disse a presidente do STF, ao proferir o resultado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos ouvir aqui Alexandre Garcia e a ideologia de gênero para concluir isso aqui. Bom dia. Deixei para o fim das férias um assunto muito delicado. E quem vai falar nem sou eu. É o presidente da Associação Americana de Pediatras. Ele faz um apelo para os professores, para os legisladores, para os pais e para os próprios médicos sobre a tal ideologia de gênero. Ele, numa nota oficial que é assinada por ele e pelo chefe da psiquiatria do mais famoso e mais acreditado hospital dos Estados Unidos, da Universidade Johns Hopkins, ele diz que todos nascem com sexo biológico, como no reino animal, na classe dos vertebrados, na classe dos mamíferos, na ordem dos primatas, na família dos hominídeos, e aqueles do gênero humano, isso é gênero, gênero humano, é o que diz a biologia, a que pertencemos, nascemos machos e fêmeas. É um fato biológico, não é a ideologia que marca o nosso sexo e determina a fatalidade do sexo. Ele lembra que transtornos de malformação são extremamente raros, transtornos biológicos, transtornos fisiológicos, e esses transtornos não constituem terceiro sexo. Ninguém nasce com gênero, nasce com sexo, diz a Associação Americana de Pediatras. O gênero masculino e feminino só existe na gramática. O sapato é do gênero masculino, a cadeira é do gênero feminino. Na biologia, não. Na biologia temos sexo, machos e fêmeas. Bom, aí, quando o menino pensa como menina ou como menina pensa como menino, isso não muda seu sexo, diz a Associação Americana de Pediatria. Esse transtorno já está no Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, o DSM-5. E lembram também, aí o perigo, que puberdade não é doença, né, que queiram ser tratar com hormônios que bloqueiam a puberdade. Isso pode conduzir a um estado doentio. Os pediatras dizem que 98% dos meninos e 88% das meninas tratadas psicologicamente que estejam confusos com o sexo, acabam aceitando o sexo biológico. Agora, hormônio como testosterona dado para a menina e estrogênio dado para o menino, ou seja, o contrário, aumentam a pressão cardíaca, causam coágulos na circulação, pode dar AVC no cérebro, pode dar câncer, e o índice de suicídio é 20 vezes maior com o uso de hormônio do sexo oposto ou com a ação de uma cirurgia para mudar de sexo. Isso, inclusive, em lugares como a Suécia, onde essas coisas são tratadas assim muito abertamente. E a Sociedade de Pediatria considera, então, um abuso infantil fazer isso, enganando os pais, confundindo crianças em chamadas clínicas de gênero. Era isso que eu queria mostrar, porque nas escolas brasileiras muita gente está metendo na cabeça de meninos e meninas de que não existe diferença. Existe sim, e graças a essa diferença nós nos reproduzimos. Isso é biológico, não é cabeça. Está aí a palavra da Associação Americana de Pediatras. Eu sei que o assunto é delicado e é polêmico para muita gente, mas é uma ferramenta para os pais lidarem com isso, principalmente com relação a filhos que estejam em escolas cujas cabeças estejam sendo feitas por essa chamada ideologia de gênero, que tem mais ideologia gramscista do que a ciência da biologia. Da África. Será que eles nunca ouviram ou não respeitam? Não respeitam. Não respeitam o nosso desejo de ir a um banheiro e não chegar lá alguém, não, sou mulher, de acordo com a minha identidade. E ter um órgão diferente. Será que as mulheres que se sentem homem vão entrar no banheiro masculino?
ou serão achacadas e serão protegidas. Como estão entrando em vários locais, homens entrando em time de liga de basquete e etc. Avalie bem que ministro está representando o nosso Brasil. Só isso, gente. Por hoje é isso. Boa noite.